dois conceitos diferentes que atualmente se tem dele e vamos ver as fases em que ele está dividido. Bom, quando a gente fala de ciclo orçamentário, nós estamos falando das diversas fases que vão desde a elaboração do orçamento, da elaboração da proposta do orçamento, até fases posteriores à sua execução. É um ciclo, nós vamos ver, porque assim que termina a última fase, você retroalimenta a primeira e inicia-se um novo ciclo. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Mas antes de vermos as fases do ciclo orçamentário, eu quero só deixar claro para você que existe atualmente dois enfoques, duas definições diferentes sobre ciclo orçamentário, tá? Antigamente, em concurso, só caía essa primeira definição, que hoje nós chamamos de ciclo orçamentário comum ou restrito, que ele vai dizer respeito somente ao orçamento propriamente dito. Então, normalmente, para concurso, a gente só falava sobre esse ciclo orçamentário, sobre essas 4 fases. Esse aqui é composto por 4 fases. Então, a gente dizia, olha, o orçamento tem 4 fases, o ciclo orçamentário, desculpe, tem 4 fases, e aí ele vai se referir ao orçamento propriamente dito. A elaboração, a execução, a aprovação, a execução e a avaliação da lei orçamentária anual. Muito bem. Só que recentemente, principalmente a CESP, aí já vi questões também da FCC, tem adotado um conceito de ciclo orçamentário um pouco maior, que é um conceito, na verdade, criado, aí, que foi primeiramente lançado pelo Oswaldo Sanches, que é um estudioso aí da área de orçamento público, e que, na verdade, considera o ciclo orçamentário de uma forma mais ampla, incluindo não só o orçamento, mas também o plano plurianual e a LDO. E aí, segundo Oswaldo Sanches, o ciclo orçamentário possui 8 fases ao invés de 4. Daqui a pouco eu explico para você melhor quais são essas fases. Então, na sua prova, professor, qual que é o correto? Não tem correto, né? Se na sua prova cair, o ciclo orçamentário tem 4 fases. Só disser isso, o ciclo orçamentário tem 4 fases. Tá certo? Está. Que é o conceito do ciclo orçamentário comum ou restrito. Se cair na sua prova, o ciclo orçamentário ampliado tem 8 fases, está certo? Está certo também, está certo? Porque é o conceito aí que foi primeiramente plasmado aí por Oswaldo Sanches e que hoje tem sido adotado principalmente pela CESP. Então estejam preparados para essas duas possibilidades, ou com 4 ou com 8. Primeiro, eu vou falar do ciclo orçamentário comum, que é o que tem só 4 fases, e aí a gente entendendo bem essas 4 fases, vai ficar mais fácil para a gente entender o ciclo orçamentário ampliado. Então vamos lá. Vamos falar primeiro do ciclo orçamentário comum, que é aquele que vai se preocupar somente com o orçamento mesmo, somente com a lei orçamentária anual. E a primeira coisa que a gente tem que entender, que aliás isso aqui vale tanto para o comum como para o ampliado, o ciclo orçamentário é um processo contínuo, dinâmico e flexível. Quer dizer que ele é feito continuamente, e o fato de ser dinâmico e flexível quer dizer que ele pode ser alterado, pode ser revisto também a qualquer momento. É aquela história, né? Fez o orçamento, esse orçamento pode ser alterado ao longo do próprio ano? Pode, desde que haja uma autorização do Legislativo para isso, pode. Isso é flexibilidade do orçamento. Bom, então, segundo o ciclo orçamentário comum, são 4 fases que vão compor: elaboração ou proposta, aprovação, execução e controle ou avaliação. E aí, qual que é a ideia? Veja aqui, ó. A ideia é que vai começar com a proposta, por isso que se chama ciclo. Aliás, vou colocar aqui de uma forma um pouco diferente. Começa com a proposta. Após a elaboração da proposta, você tem a execução. Depois da execução, aliás, a aprovação. O professor está comendo uma etapa. A aprovação. Após a aprovação, a execução. E após a execução, a avaliação. Eu vou falar de cada uma delas depois, tá? Separadamente. São 4 fases
distintas e consecutivas, e segue sempre essa ordem. Uma vez terminada a fase de avaliação, então primeiro elaborou a proposta, essa proposta foi aprovada, o orçamento foi executado, e aí ele é avaliado. Embora essa avaliação também ocorra durante a execução, mas ela também vai ocorrer depois do orçamento realizado. Aí inicia-se um novo ciclo. Essa avaliação ela vai conceder informações, vai conceder subsídios que vão influenciar a proposta do orçamento do ano seguinte. E assim sucessivamente. Por isso se chama, por isso que isso é chamado de ciclo orçamentário, tá? O orçamento mesmo, a vigência do orçamento, nós vamos ver que é nesse período aqui somente. Ó. O período de execução é o período em que o orçamento é colocado em prática, que vai ser, nós já vimos isso, de 1º de janeiro até 31 de dezembro. Então, vamos imaginar que nós estamos no ano de 2016. Teve a proposta do orçamento de 2016, lembra? Que é encaminhada até 31 de agosto. Tem a aprovação, que tem que ocorrer até o final do ano de 2015. E a partir de 1º de janeiro de 2016 começa a execução do orçamento de 2016, que vai terminar em 31 de dezembro. Os créditos orçamentários, o orçamento, ele tem vigência durante esse período. Só que após o final do orçamento ainda haverá a sua avaliação. O que eu quero mostrar com você aqui? Questão de prova, já caiu muito em prova. A duração do ciclo orçamentário, ela é maior do que a duração do próprio orçamento. Por quê? Porque começa antes dos créditos orçamentários estarem em vigor, né? Começa lá na fase de proposta e se estende após o final da execução do orçamento. Tá? Então, isso que eu coloquei aqui. Ó. A duração do ciclo orçamentário é sempre maior do que a duração do próprio orçamento. Então, o ciclo orçamentário ele dura sempre mais de um ano. Já o orçamento, nós já vimos que ele tem a vigência de um ano. E aí eu quero ver com você aqui cada uma dessas fases, então. Vamos lá. Começar pela primeira, né? Que é a fase de elaboração ou proposta. Elaboração ou proposta. E aí aqui você já sabe vários detalhes sobre ela. Você sabe, por exemplo, que o prazo, né, para encaminhamento é até 31 de agosto de cada ano. E aí, como é que funciona essa proposta? Essa proposta, ela vai ser apresentada, ela vai ser organizada, ela vai ser redigida pelo que a gente chama de órgão central de orçamento. No caso da esfera federal, isso aqui fica dentro do MPOG, do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão. Tem a SPOA, que é a secretaria responsável dentro do MPOG por organizar esse orçamento, e aí é o presidente, é o chefe do Poder Executivo que encaminha para o Legislativo. Mas, na verdade, não é o presidente que elabora o orçamento, é óbvio que não, né? O presidente não fica lá fazendo contas para encaminhar o orçamento. Quem faz isso é um grupo de técnicos que fica nesse órgão central de orçamento. O que esse órgão central faz? Ele recebe solicitações dos chamados órgãos setoriais. Vou colocar mais para cima. Ele recebe solicitações dos órgãos setoriais. Então, o Ministério do Planejamento recebe reivindicações aí, né, de recursos de todos os órgãos da administração pública federal. E ele tem que trabalhar, organizar tudo isso para não estourar o limite de gastos que o Poder Executivo Federal tem. Então, ele atende, alguns ele atende, outros não, e aí organiza a proposta que vai ser encaminhada para o Legislativo. E além disso, além do órgão central de orçamento aí receber essas demandas dos órgãos setoriais, além disso, você tem aí também os orçamentos dos demais poderes. Eu até já comentei com você, lembra? Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, eles têm as suas propostas orçamentárias, só que eles não podem mandar diretamente para o Legislativo, porque o orçamento tem que ser um só.
Então tem que ir um projeto só de lei orçamentária anual para o Legislativo. Então o Poder Executivo recebe tudo isso e consolida. E aí veja, ele já recebeu as solicitações dos órgãos setoriais, do próprio Poder Executivo. Ele recebe também as solicitações, as propostas orçamentárias dos demais poderes. Junta tudo numa grande planilha, né, e encaminha isso para o Poder Legislativo. Aí o Poder Legislativo vai aprovar, nós já falamos sobre ritmo. Lembra? Vimos que isso vai passar primeiro pela Comissão Mista de Orçamento. A Comissão Mista de Orçamento analisa a proposta orçamentária, recebe emendas parlamentares, elabora um parecer, faz ali a sua análise, faz sua votação sobre aquelas emendas, sobre o próprio orçamento e encaminha para o plenário homologar ou não, tá certo? Então, tudo isso nós já vimos, é essa fase, a fase de aprovação. Que aí lembra do prazo? O prazo é até o final da sessão legislativa, até o final do ano, até o dia 22 de dezembro. Aí, uma vez aprovado, ele vai entrar em vigor, esse orçamento, a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. E aí entra na fase da execução. A fase de execução vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, esse orçamento ele é executado, ele é colocado em prática. Como é que você executa um orçamento? Arrecadando as receitas e incorrendo nas despesas e gastando aquelas despesas, né, dentro dos limites estabelecidos, tá? No momento oportuno, nós vamos falar de fases de realização da receita e fases de realização da despesa. Mas, então, na execução, você arrecada e gasta, de acordo com o que foi estabelecido na Lei Orçamentária Anual. E vai fazer isso durante a vigência dos créditos orçamentários, que é de 1º de janeiro até 31 de dezembro. E, além dessas fases, você tem a fase de controle. Ela é colocada em último no ciclo orçamentário, mas isso não necessariamente quer dizer que ela só vai ser feita no final. Não, porque na verdade existem dois tipos de controle orçamentário. Existe o controle concomitante e o controle posterior. O que é o controle concomitante? É um controle que é feito durante a execução do orçamento. Então, conforme o orçamento vai sendo executado, no ano em curso, de 1º de janeiro até 31 de dezembro, deve haver um acompanhamento desse orçamento, para verificar se estão sendo arrecadadas as receitas que eram esperadas, né? Porque, veja, o orçamento ele tem uma previsão de arrecadação de receitas. Inclusive, tem que ter até um programa de arrecadação mensal. Quanto o governo espera arrecadar mensalmente e o quanto ele espera arrecadar no final do ano. Só que eu tenho que verificar se está ocorrendo mesmo, né? De repente eu estou achando que vou arrecadar 10 milhões um mês e arrecado só 7. Então, peraí, eu vou ter que cortar algumas despesas, senão eu não vou ter dinheiro até o final do ano. Então, esse acompanhamento ele é concomitante. Lembra, por exemplo, que a Constituição Federal diz que até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, o Poder Executivo ele tem que publicar um relatório resumido de execução orçamentária, de acompanhamento de execução orçamentária. Esse é um controle concomitante. E existe um controle posterior. Além desse controle concomitante, no final da execução orçamentária, depois do dia 31 de dezembro, esse orçamento também será checado, também haverá um controle posterior. Exercido pelo próprio Poder Executivo, mas também que pode ser exercido pelo Poder Legislativo e Judiciário. Então, o Poder Legislativo, quando a gente diz que ele julga as contas, por exemplo, do Presidente da República, ele, na verdade, está fazendo esse controle posterior, tá certo? O Presidente da República apresenta, ó. Então, aqui as contas do Poder da Presidência da República. E aí, o Congresso Nacional vai verificar se foi executado de acordo com o orçamento. É um controle posterior. Mas, além disso, o controle também pode ser feito pelo próprio Poder Executivo, que é o chamado controle interno, ou pode ser feito pelo Poder Legislativo,
com auxílio do Tribunal de Contas da União, que é o controle externo orçamentário. O Tribunal de Contas tem a função importantíssima, entre muitas outras, né, de exercer o controle orçamentário, verificar se o orçamento foi executado conforme estava determinado. Então, o controle interno é feito pelo próprio Poder Executivo, o externo é feito pelo Poder Legislativo e, quando provocado, também pelo Poder Judiciário. Tá? Então, o que eu quero só que você guarde, tomar cuidado com isso. Embora o controle ou a avaliação, é a mesma coisa, embora o controle ou a avaliação ele seja considerado a última fase do ciclo orçamentário, ele não vai ser feito só no final. Durante todo o processo de execução também deve haver um controle, mas no final também deve ser feito um controle posterior. Por isso que ele aparece em último. E aí depois, quando você tem controle e avaliação feitos, isso fornece subsídios para o próximo ciclo orçamentário. E aí veja então que o orçamento não para, né? O ciclo orçamentário não para, porque uma época do ano estão elaborando a proposta. Outra época, só do Poder Executivo, né? Então, uma época do ano, o Poder Executivo está elaborando a proposta. Noutra época, ele está executando. Em outra, ele está exercendo o controle. E o Poder Legislativo da mesma forma. Uma hora ele está aprovando. Outra hora está acompanhando a execução. E outra hora está verificando o que foi executado. Então, por isso que a gente diz que o ciclo orçamentário é um processo contínuo. Durante todo o ano, há trabalho para os técnicos que trabalham com essa parte de orçamento. Ou elaborando a proposta, ou acompanhando, ou executando. O que mais? E aí nós temos, lembra do ciclo orçamentário ampliado? Que nós vimos que o ciclo orçamentário pode ser o comum ou ampliado. Qual que é a diferença? O ciclo orçamentário comum tem essas 4 fases que nós vimos. O ciclo orçamentário ampliado, ele vai incluir, além da lei orçamentária anual, ele vai incluir também o PPA e a LDO. E aí ele vai ter 8 fases. Quais são as 8 fases? Vamos lá. Segundo Oswaldo Sanches, o ciclo orçamentário vai começar com a proposta do PPA. Então começa com a proposta do plano plurianual. Muito bem. Apresentada essa proposta, qual que é o passo seguinte? A aprovação do PPA. O Poder Executivo apresenta a proposta e o Legislativo aprova o plano plurianual, certo? Feito isso, a partir do PPA, eu faço o quê? Eu faço a LDO. Então, aprovado o PPA, até, né, lembra? Até o dia 15 de abril, tem que ser encaminhada a proposta de LDO, a proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que você faz com essa proposta? Aprova no Legislativo. A aprovação da LDO. Muito bem. Aprovada a LDO, aí sim eu passo para a Lei Orçamentária Anual. Aí eu tenho aquelas 4 fases que nós vimos. Proposta da LOA, aprovação da LOA, execução e controle ou avaliação. Veja que essas 4 fases aqui, ó, é o que a gente estudou do ciclo orçamentário comum, né? Que normalmente é chamado só de ciclo orçamentário mesmo. Qual que é a diferença para o ciclo orçamentário ampliado? É que o ciclo orçamentário ampliado inclui o PPA e a LDO. Tá certo? Só que durante 3 anos, ele será um ciclo incompleto, esse ciclo orçamentário ampliado. Por quê? Porque é verdade, no primeiro ano, lembra? No primeiro ano do mandato do presidente da República, ele manda a proposta do PPA, ele aprova o PPA. O Congresso aprova o PPA. Aí, a partir disso, tem a LDO, aprovação da LDO. Depois disso, tem a LOA. Aprovação, proposta, aprovação, execução e controle. Só que no segundo ano, ó, não tem mais PPA no segundo ano. PPA é só de 4 em 4 anos. Então, volta para cá, para a LOA, e aí no terceiro ano também. E aí só no quinto ano que vai voltar lá para a proposta do PPA novamente, tá? Mas, de qualquer forma, o que eu quero que você guarde? Quando fala de ciclo orçamentário ampliado, são 8 fases, porque vai incluir o PPA e a
LDO, tá certo? E aí, o próprio Oswaldo Sanches diz, eu já vi cair isso 2 vezes em provas da CESP, que essas fases são insuscetíveis de aglutinação, dado que cada uma possui ritmo próprio, finalidade distinta e periodicidade definida. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu não posso misturar essas fases. A ideia é essa, tá certo? E essas fases não podem ser misturadas e elas são sucessivas, com somente uma exceção. Quais são as 2 fases que eu posso fazer ao mesmo tempo aqui? Se você olhar com calma, você vai descobrir. Só tem 2 fases que eu posso executar, que eu posso realizar ao mesmo tempo. Lembra do controle? O controle pode ser concomitante ou posterior, tá certo? Então, o controle concomitante eu posso fazer junto com a execução. O controle posterior eu faço depois. Mas o controle concomitante eu posso fazer junto com a execução. Todas as demais fases, elas são aí impossíveis de aglutinação. Mas se cair na prova que elas são insuscetíveis de aglutinação, coloca que está correto. Que eles copiaram e colaram do livro do Oswaldo Sanches. A CESP, volto a dizer, eu me lembro de 2 questões da CESP que caiu esse termo, se são suscetíveis de aglutinação ou não. Então, insuscetíveis. Então, deu para entender o ciclo orçamentário ampliado? 8 fases ao invés de 4, porque inclui também proposta e aprovação, tanto do PPA como da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E aí eu quero fazer questões de fixação aí com você, ó. Tá aí no seu material, todas tiradas aí de provas anteriores. Então, a primeira questão diz, certo ou errado? Nos termos da Constituição Federal, o ciclo orçamentário desdobra-se em 8 fases, cada uma com ritmo próprio, finalidade distinta e periodicidade definida. Tá certo ou está errada essa afirmação? Tá certo, né? Vão ter 8 fases, cada uma com ritmo próprio, finalidade distinta e periodicidade definida, por isso insuscetíveis de aglutinação. Correto. Segunda questão, certo ou errado? O controle e a avaliação da receita devem ser realizados em fase posterior às etapas de planejamento e execução? Está certo ou está errado? Está errado, né? Veja, eu também devo fazer esse controle, essa avaliação da receita durante a fase de execução. E até posso fazer até na fase de planejamento. Planejamento é a fase de proposta, tá? Mas normalmente eu vou fazer durante a fase de execução, lembra? Eu tenho que acompanhar todo mês se eu estou arrecadando conforme que eu estava prevendo no orçamento. Porque se eu não estiver arrecadando, eu vou ter que frear os meus gastos para evitar que eu estoure o orçamento. Então está errado, porque diz que essa avaliação tem que ser feita posteriormente ao planejamento e execução. Embora também haja um planejamento posterior, o acompanhamento, né? A avaliação concomitante é essencial. Terceira questão, certo ou errado? No momento da promulgação da Lei Orçamentária Anual, encerra-se a participação do Congresso Nacional no ciclo orçamentário. O que você acha? Está certo ou está errado isso? Quando o Congresso Nacional aprova a lei orçamentária, ela é promulgada, acabou o trabalho do Congresso Nacional? Não. Por quê? Porque o Congresso Nacional também tem que exercer o controle ou a avaliação. Principalmente o controle e a avaliação posterior, né? Quem exerce o concomitante normalmente é o Executivo, mas o Legislativo tem que exercer o controle posterior, por exemplo, no julgamento das contas. Então, não encerrou a participação dele, não. Mais uma questão, certo ou errado? No Brasil, o ciclo orçamentário é definido como um processo contínuo, dinâmico e flexível, em que são avaliados os aspectos físicos e financeiros dos programas do setor público. Está certo ou está errado? Mais uma vez, está certo, né? Você tem um processo contínuo, dinâmico e flexível. Lembra as características do ciclo orçamentário. E que vai verificar, sim, os aspectos físicos e financeiros. Vai verificar a questão do dinheiro em si, mas a questão também da obra, se a obra está construída, se de fato está atendendo o objetivo para qual aquele programa foi criado, e por aí vai. E última questão, certo ou errado, a duração do ciclo orçamentário é superior a um exercício financeiro, ou seja, o ciclo orçamentário não coincide com o ano civil. Está certo ou está errado? Está certo. O ciclo orçamentário, lembra, ele é maior, a duração dele é maior do que o do orçamento. A duração do orçamento corresponde a um ano, mas o ciclo orçamentário começa antes do orçamento, começa lá na elaboração da proposta e termina com a avaliação. Então, o ciclo orçamentário vai durar necessariamente
mais de um ano civil. Ok? Então, vou ficando por aqui e até a próxima.